Sendo uma das camadas mais importantes de uma obra cinematográfica, o som às vezes passa despercebido pela gente. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje como é que ele te influencia e como é que ele pode ajudar a contar uma história em um filme. Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai ver direitinho como é que o som te manipula enquanto você assiste e ouve um filme. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um Movie Drops, o nosso programa semanal aqui do canal da SB Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque, sou cineasta independente e fundador da SB Cinema e vamos falar hoje sobre a direção de som, esse aspecto tão importante, esse segmento tão importante, essa camada do cinema tão importante, que é uma das minhas favoritas de trabalhar, por mais que eu não seja especializado em som, mas eu adoro montar, desenhar o som dos meus filmes. Mas antes de falar sobre esse assunto, quero te pedir para se inscrever no nosso grupo do Telegram, o Galera do Cinema, o nosso grupo VIP, que a gente usa para te atualizar sobre todas as novidades da SB Cinema. O link não está mais na descrição, o link aqui ó, tá no primeiro comentário desse vídeo, porque isso facilita com que esse vídeo chegue mais pessoas, tá? Então é uma questão de algoritmo do YouTube, mas tá lá no primeiro comentário, clica lá, tem um link para você entrar no nosso grupo VIP. É de graça, é só para você receber as atualizações do canal e não confiar nesse algoritmo maluco do YouTube que às vezes não te manda os vídeos, por mais que você goste, você curta, você assista, às vezes ele não manda para você o vídeo. Então caso você não queira perder nenhuma novidade, link aqui no primeiro comentário do nosso vídeo, do grupo VIP do Telegram. O cinema acaba sendo uma arte muito imersiva, principalmente por lidar com dois dos nossos sentidos que estão atentos, estão funcionando a todo instante e a gente não consegue impedir isso, que é a nossa audição e a nossa visão. A gente geralmente fala muito sobre a fotografia do filme, a mise-en-scène, mas todo esse universo sonoro que compõe uma obra cinematográfica é tão importante quanto aquilo que a gente está vendo. Se você assiste a um vídeo com a imagem ruim, mas um som bom, massa, show de bola, você consegue assistir esse vídeo, esse filme. Mas se você vê um vídeo com um som muito ruim e uma imagem excelente, você não consegue assistir esse vídeo por muito tempo. Por que será? Porque o som incomoda muito. Então, algumas pessoas elas chegam até à conclusão, alguns até estudiosos, ou até videomakers, eu vejo muitos videomakers falando isso, que o som é talvez mais importante do que o vídeo. Mas eu acho que, na verdade, eles estão ali de mãos dadas em conjunto, trabalhando juntos para poder construir uma experiência imersiva e que vai te emocionar em algum momento. Mas para conseguir um som de qualidade para o seu filme, para conseguir um som de qualidade para a sua obra, você precisa de uma equipe dedicada ao som. Não é só aquele cara do som, como a gente geralmente chama no set de gravação. Existem vários profissionais que vão ser responsáveis para criar esse universo sonoro que vai compor o seu filme. O principal deles é, obviamente, o diretor de som. O diretor de som é o cara que vai acompanhar todo o processo de criação sonora daquela obra. Pera aí, Kid, você não vai mijar nesse pano não, você não tá ficando louca? Desde a pré-produção, passando pela produção e chegando na pós-produção. Não necessariamente ele vai ser o cara que vai segurar o boom, não necessariamente ele é o cara que vai mixar o som do filme, mas ele acompanha todos esses processos. Porque cada um desses processos, geralmente em obras maiores, né, com orçamentos maiores, em outra realidade diferente da nossa de cineasta independente, cada uma dessas funções possui um responsável, possui um profissional responsável por ela. Mas já a gente vai falar como é que é a realidade aqui no Brasil e da gente que é independente. No set de gravação, o grande responsável pela captação de som é o chamado técnico de som. Aqui no Brasil tem um deles que é excelente, que é o João Godoy, que ele escreveu 2 artigos muito bons que ele publicou... Segura aí. Que ele publicou no site da Associação Brasileira de Cinematografia, falando sobre a prática do som direto. Eu vou deixar os links para esses 2 artigos aqui nos comentários desse vídeo e eles são essenciais. E tem uma entrevista muito bacana do João, onde ele fala como até mesmo a direção de arte influencia no som. E eu achei isso muito curioso porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ele fala que se a direção de arte pega objetos e insere na cena objetos que emitem sons específicos, um diretor de som eu ia falar olhar aprofundado, mas uma audição aprofundada, uma percepção diferenciada, vai conseguir perceber como esses objetos que nós estamos vendo na cena vão emitir sons específicos que vão acrescentar na contação daquela história. Então é uma percepção muito bacana que eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso antes, e o João Godoy vai e fala isso em uma entrevista no YouTube, mas esses 2 artigos dele, ele especifica direitinho todo o processo de gravação, todo o processo de captação de som para uma obra cinematográfica. É uma leitura indispensável.
E aí no set de gravação ele vai ter que ver quais são os equipamentos adequados para aquela cena, para aquele personagem, para aquela situação, para aquele momento, se ele vai usar um microfone de lapela como esse que eu estou usando, ou se ele vai usar um direcional como esse daqui. Eu vou abrir aqui, Titi, tu corta essa parte pro bicho já aberto, tá? Não. Esse aqui é o microfone direcional que eu tenho, ele é da Boya, ele é muito bom, é o BVMY1000L, é uma parada assim, é um nome muito louco. É o BYPVM1000L, ele é na faixa aí de 500, 600 reais, eu peguei ele de 600, que eu comprei na loja aqui de Fortaleza, que eu já mencionei aqui uma vez, que é a MC Story, eu gosto bastante deles. É um direcional perfeito para gravar diálogos e Foley. E o que é o Foley? O Foley eu vou falar daqui a pouquinho, na verdade, porque ele faz mais parte da pós-produção do som. Já já a gente chega lá. No set de gravação, eles vão focar principalmente na gravação dos diálogos e de todos os sons que compõem aquele ambiente, a própria ambiência do local, os passos, algum eco que possa ter característico daquele ambiente, tudo isso vai ser o foco da equipe técnica de som no set de gravação, captar o máximo de sons possíveis para poder compor o cenário sonoro daquela cena, daquele filme, enfim, do filme como um todo, cena a cena, momento a momento. Com tudo isso gravado, nós vamos para a pós-produção, onde a gente vai finalmente dar vida ao nosso filme, não somente através da montagem, mas também através da edição e da mixagem de som. Tem um vídeo muito bacana aqui no YouTube do Max Valarezo, do canal Entre Planos, que ele fez para um outro canal que acabou de acabar, onde ele especifica direitinho uma definição muito bacana sobre edição e mixagem de som. A edição de som é o processo responsável para inserir sons específicos em momentos específicos da cena, ou seja, ele vai compor todo esse cenário sonoro na edição, ele vai perceber, essa cena aqui se passa num jardim, eu vou inserir um som de um passarinho cantando para dar é uma cena alegre, então para dar um som bacana, um som de paz, um som de tranquilidade, eu vou colocar um passarinho cantando aqui. Nessa cena aqui de tiroteio, eu vou colocar muito barulho de trânsito, é um tiroteio no meio da cidade, então eu vou colocar sons de trânsito, sons de pessoas correndo, passos, gritaria, pancadas, que vão soar em alguns momentos específicos para compor aquela cena, para dar o tom sonoro da cena. Então o editor de som ele é o responsável por isso, ele vai inserir esses sons, ele vai assistir ao filme, vai perceber os sons que precisam estar ali naquele momento e vai inseri-los. O mixer, não sei se é mixer, mixador, não sei como é que chama, enfim, Titi, coloca aí na tela, por favor, como é que é o termo correto. O responsável pela mixagem de som, o profissional da mixagem de som, ele vai nivelar esses canais. Hoje em dia as ilhas de edição, elas são chamadas não lineares, né, que são essas ilhas que são no computador. As lineares são as antigas, né, as que eram feitas manualmente, montando o filme manualmente, e a gente chama de ilha de edição não linear essas que são computadorizadas, né? Nas ilhas de edição não linear nós trabalhamos com camadas, né, tanto de vídeos quanto de sons, assim como o Photoshop também trabalha com camadas, e o cinema, olha só as camadas do cinema aí que a gente sempre fala. E aí as camadas dos sons, elas precisam estar niveladas, os volumes têm que estar adequados direitinho, para a gente poder entender direitinho os sons daquela cena, como que aquele som vai contar aquela história, e a gente compreender bem sonoramente aquele momento, aquele ambiente. Mas alguns filmes utilizam a direção de som para criar sensações, para evocar sentimentos, não somente para compor um cenário sonoro bacana e que seja crível. Ele pode utilizar o som, o próprio Max lá no vídeo dele usa dois exemplos, um do Clube da Luta e outro do Resgate do Soldado Ryan, onde nós temos um momento de reflexão dos personagens e aí o som ele dá uma diminuída, a gente escuta somente ecos à distância, mas há diversas e diversos outras situações, outros exemplos que a gente pode dar, onde aqui eu vou citar agora um dos que eu uso lá no meu curso Decifrando Cinema, que é o do Clube da Luta. Em Clube da Luta, em vários momentos, ele insere sons específicos no filme para fazer uma ironia com o que está acontecendo. Então, no momento em que a Chloe, né, que é aquela personagem que aparece no começo, que está morrendo de câncer, ela fala que numa igreja, numa reunião com vários desconhecidos, que a última coisa que ela queria fazer antes de morrer era transar, a gente escuta uma criança gritando ao fundo exatamente nesse momento. Aí tu bota a cena aí, Titi. Eu não sei se tu consegue baixar o filme ou só essa cena, mas dá teus pulos, Titi, dá teus pulos. But I am in a pretty lonely place. No one will have sex with me. I'm so close to the end and all I want is to get laid for the last time. E um filme recente que eu revi para poder fazer uma análise aqui no canal foi O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E o filme ele fala sobre como um personagem tenta apagar
uma pessoa de sua mente, mas querendo ou não, por mais que ele consiga apagá-la, ele não consegue tirá-la completamente. E aí ele tá, após apagar essa personagem, tá visitando um local que foi importante pro começo do relacionamento deles, e lá nesse local, bem baixinho no som do filme, a gente escuta a personagem que ele apagou da sua mente falando: me encontre em Montauk, que é justamente onde ele está lá, que ele simplesmente sentiu que ele devia ir para lá, ele não sabe explicar, depois a gente percebe que é porque ele havia apagado ela da memória, mas não conseguiu apagar 100%, e aí essa intuição dele, na verdade, é uma lembrança lá dentro que ele não consegue clarear bem o suficiente, e aí o filme utiliza o som para mostrar isso, que essa lembrança está lá, mas ela não está tão clara. Então a gente escuta ela falando: me encontre em Montauk, de forma abafada, para indicar isso sonoramente, essa sensação do personagem, esse momento, essa situação pela qual ele está passando, de querer se lembrar de alguma coisa, não conseguir claramente, porque ele tentou deletar aquilo da mente, mas não conseguiu 100%. É uma edição e mixagem de som muito boas. Edição por quê? Porque ele inseriu esse som nesse momento específico, então essa decisão de inserir esse som é uma decisão da edição, e o fato dele estar abafado é uma decisão de mixagem, porque aí você está nivelando os volumes do filme, dos áudios do filme, para poder passar uma ideia, para poder passar uma sensação, e na minha opinião passa muito bem, e é genial a forma como eles usam o som nesse filme. Nice is good. She loved me. Eu fiquei de comentar o Foley do filme. Eu ia falar os exemplos por último, mas acabei falando logo os exemplos, que eu peguei o embalo. Mas o Foley são todos os sons que não foram gravados no set de gravação e precisam ser inseridos na pós-produção. Ou seja, passos, ranger de portas, barulho de uma janela abrindo, o farfalhar de um jornal sendo amassado na mão de um personagem, ou socos, ou gritos ao longe, enfim. Todos esses sons, eles são gravados por um profissional específico, que é o profissional do Foley, que é talvez um dos trabalhos mais divertidos do cinema, que você vai ver o filme e você vai ter que usar a sua criatividade para emular os sons daquele filme. E é muito louco, porque às vezes eles lidam com situações que não existem na realidade. Então, por exemplo, no Homem-Aranha 3, eu sei disso porque eu descobri esse processo do Foley lá no DVD de extras do filme, no disco bônus do filme. Eles precisavam criar o som daquela máquina centrífuga que cria o Homem-Areia. Então eles precisavam de um som que fosse um som que desse essa ideia de rotação. Então eles tiveram a ideia de colocar o microfone, o direcional deles, dentro do motor de uma caminhonete, porque o motor dela tinha uma parada centrífuga e eles conseguiram esse som de uma parada rodando, uma parada que faz um movimento circular, para dar aquela ideia de vum, 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 que eles queriam dar essa ideia de velocidade e alguma coisa passando, e você perceber sonoramente que tem algo te circulando. Então eles colocaram o microfone dentro do motor da caminhonete e conseguiram esse resultado. E tem um outro exemplo que eu acho muito bacana, que é o do filme Tá Chovendo Hambúrguer, em que eles precisavam do som de um hambúrguer que foi produzido por uma máquina, que foi produzido, na verdade, por uma máquina que fez chover hambúrguer em uma cidade, e aquele hambúrguer vai caindo. E eles simplesmente usaram um tecido molhado, que eles bateram numa superfície específica que dava um som meio de uma comida suculenta, para dar essa ideia de que aquela comida é gostosa, que ele tá fazendo aquele experimento e que deu certo. Então, é muito louco, cara. Eu acho essas saídas super criativas e é um dos processos que eu mais gosto de fazer. E aí nós vamos a como é que é feita a direção de som e todo esse processo de som no cinema de forma independente. É tudo feito por uma ou duas pessoas no máximo, absolutamente tudo. Toda a gravação do som, a direção do som, o diretor de som, o técnico de som e o mixer, o editor de som, o mixador de som, todos são o mesmo cara, basicamente. Ou, pelo menos no meu caso, eu responsabilizo algumas pessoas para fazerem a captação, porque eu não consigo fazer isso, e eu edito e mixo os meus próprios filmes sempre sou eu que estou lá editando, mixando. Inclusive, estou demorando para lançar o Areia Negra, que é o meu filme, porque falta eu finalizar a edição e mixagem de som e depois fazer a trilha musical e mixar juntamente com a trilha. Vai demorar um pouquinho ainda, porque tá um pouco longe, eu tô cada dia que passa mais ocupado, mas um dia vai sair o Areia Negra, eu prometo.
Ainda esse ano eu espero que esse filme esteja pronto. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Gostou de aprender um pouco mais sobre a direção de som, sobre como é que um som manipula você enquanto você assiste a um filme? Então, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que é que você achou. Deixa a sua sugestão de próximo vídeo, fala o que é que você achou. Se você não gostou de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se tem alguma curiosidade que eu esqueci de falar. E se você ainda não é inscrito no canal da SB Cinema, se inscreve, ativa o sininho, mas principalmente entra lá no nosso grupo VIP do Telegram, porque lá é garantido que você não vai perder nenhum vídeo que sai aqui. Tá saindo vídeo todo dia. Segunda-feira tem os nossos Sacadas do Cinema, vídeos de 5 a 10 minutos analisando um pedacinho de um filme. Nas terças-feiras, lives ensinando a fazer alguma coisa de cinema. Nas quartas, o Movie Drops. Nas quintas, a Masterclass Decifrando o Cinema, onde eu vou analisar um filme que os meus alunos do Decifrando o Cinema escolhem. E na sexta-feira, mais um Sacadas do Cinema com alguma análise de algum grande filme. Me manda aí nos inbox da vida, me segue no Instagram, @bruno.video, me manda lá no direct que você está assistindo os nossos vídeos, faz um stories assistindo, me marca. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Um forte abraço e vida longa ao cinema.